Por isso, a maior parte da apresentação aqui da minha aula, eu não vou poder tá falando tá vendo vocês, porque o que está sendo gravado é a minha tela, exatamente o que eu vejo. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar, tá? Eu já vou colocar aqui a apresentação, logo mais se precisar eu saio dela. Então, a gente está aí com essa disciplina de manejo de pragas e doenças, né? Uma das últimas que faltam para vocês e que acabou ficando aí para os estertores, para o finalzinho, né? Era uma disciplina que seria ministrada inicialmente pelo professor João Paulo e pelo professor Osnar, mas houve aí uma série de contratempos e aí eles me convidaram a vir dar essa primeira parte do curso e eu que manjo um pouquinho de insetos, né, que são as principais pragas que a gente tem, né, no meio agrícola, eu resolvi aceitar, né, com prazer até porque é um tema que me agrada, tá? Bom, então essa é a história de por que eu tô aqui, né? Acho que vocês dois já me conhecem, né? A gente teve aula, o quê? Foi um período curto, né? No fim de 2020 e no comecinho de 2021, mas é bom porque a gente vai retomar algumas coisas que a gente viu naquele período, né? A gente vai falar um pouquinho de diversidade, né? Vamos falar um pouquinho de artrópodes que a gente já tinha falado. Tranquilo? Bom, então a gente vai ter aula. Meu planejamento era ter aula só presencial. Tivemos essa interrupção aí no nosso curso, né? Mas eu já falei com o Osnar, né? E eu vou confirmar com ele. Então essa é a primeira informação importante. A partir de amanhã, nossas aulas serão presenciais, tá? Se tudo der certo. Eu vou, acabando aqui a nossa aula, mandar uma mensagem lá pro Whats. A partir de amanhã, aulas presenciais pela manhã. Todas as turmas juntas, tá? Vai ser o período. Então, a gente vai ter terça, quarta, quinta e sexta e talvez sábado, não decidi ainda. Aulas pela manhã, tá no calendário, tá, pessoal? Não briguem comigo. E à tarde, período para vocês fazerem algumas das atividades que eu vou passar para vocês. Quero deixar sábado um período só para realização de atividades, para vocês não terem que ficar indo no instituto de manhãzinha assistindo aula. Mas vamos ver isso então. Então, eu fiquei encarregado dessa primeira semana do curso, tá? Na qual a gente vai falar isso tá aí. Entomologia, para quem não sabe, estudo dos insetos, né? Estudo da biologia, diversidade, fisiologia, comportamento, hábito dos insetos. E a gente vai falar um pouquinho, começar a introdução de pragas agrícolas. Quem vai desenvolver mais essa parte de agricultura é o professor Osnar na segunda parte do curso, que vai ser, eu acho que a gente vai ter um gap de uma semana aí, vai ser na outra semana. Aí eu preciso ver com ele. Tudo bem? Abram o microfone aí vocês dois, só para falar, vocês estão vendo a apresentação, né? Ah, legal. Perfeito. Perfeito. Então é isso que a gente vai fazer essa semana, falar sobre inseto, para conhecendo um pouquinho sobre os insetos, começar a poder falar sobre pragas e diferentes tipos de pragas. Tem alguém querendo entrar? Espera aí. Oi, Lucas. Vamos continuar, tá? É isso que a gente vai fazer nessa próxima semana. Para isso, né, como essa é uma disciplina mais técnica, a gente tem uma certa dificuldade na questão de fontes de trabalho, bibliografia, fontes de pesquisa, porque elas são em um nível um pouquinho mais elevado, tá?
Minha solução para isso. Primeiro, eu disponibilizei lá no GSA, posso disponibilizar para quem quiser, para quem pedir, alguns capítulos do livro, né, de entomologia agrícola. Vamos dar uma olhada nesse livro aí. Esse livro, vocês devem estar vendo, tá? Tá lá alguns capítulos, os capítulos que a gente vai usar, tá? Se algum de vocês já pegou para dar uma olhada, eu dividi em capítulos porque o livro inteiro ele é pesado, né? Ele é muito grande, né? Se algum de vocês já pegou para dar uma olhada, vê também que o nível do que está escrito é um nível que não é pequeno, não é leve não, é pesado, né? Então esse livro aqui, ele é bom para a gente se basear, ele é bom para a gente consultar. Então de repente eu esqueci algo sobre alguma ordem de inseto lá que o professor falou, Lepidoptera. Eu vou procurar aqui, vai demorar para eu achar. Ah, não vai demorar tanto não. Oh meu Deus, aqui achei. Tá aqui os Lepidoptera. Aí você consulta, né? Você tem essa fonte de consulta que é interessante vocês terem, mas não é, mas professor, eu tenho que ler tudo isso? Não, tem que ler tudo isso. É uma fonte de consulta, tá? Então eu deixei alguns capítulos desse livro para vocês e vou deixar essa apostila aqui, que ela é elaborada principalmente pelo professor João Paulo. Eu só dei uma garibada no final, só dei uma elaborada no final, né? Eu vou mudar essa fonte, porque eu vi que está estranha. Mas aí, o que a gente tem? Também é um nível que não é leve, é pesado. Isso aqui foi elaborado para um curso de graduação, mas tem a informação o quê? Resumida. Nossa, tá horrível, né? Essa formatação. Vou mudar isso. Tem a informação mastigada, resumida, tá? Então, eu acho que vai ser interessante vocês terem também como uma fonte de consulta. Essa é a segunda coisa. Idealmente, né, como eu falei, eu só vou confirmar, a partir de amanhã teremos aulas presenciais, então vocês vão ter anotação de aula, eu posso passar para vocês as apresentações que eu vou usar, e aí tudo isso vai ajudar vocês nos seus estudos também. Mas são esses assuntos que a gente tem que vão estar disponíveis no GSA, tá? E essa aula que eu estou gravando também vai estar disponível lá no GSA. Fora isso, Professor, diga. não vai ter, tipo, a gente vai ter aula presencial, essa disciplina não vai envolver prática, assim, algo do tipo. Então, é o que eu vou falar um pouquinho, tá? Então, vamos ter aula presencial, beleza. Algumas atividades, pelo menos uma atividade, vocês vão ter que entregar pelo GSA, tá? Como eu sei que nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo tem acesso à internet, vai ser uma atividade que vai ser em grupo, em grupos pequenos, mas que vocês vão ter que elaborar. As demais, eu imagino que eu vou entregar para vocês um texto com questões, né? Eu vou trabalhar com textos, e aí vocês vão ter que responder as questões. Vocês podem entregar uma folha de papel ao maço, né? Então, as demais a entrega pode ser escrita mesmo, como se fazia antigamente, né? Outro dia eu estava falando com um professor, né? Como é que vai ser tal? Lá não vai ser uma aula presencial, old school, né? Eu falo old school. Enfim. Então, vamos ter aulas presenciais. Vamos ter momentos práticos? Sim, tá? Vamos ter pelo menos um. Se tudo der certo, 2, tá? Vou levar vocês no laboratório. Isso comigo, né? Que o Osnar vai ter mais. Que o Osnar mesmo é que vai botar a mão na massa, tá? Mas pretendo levar vocês no laboratório, porque lá tem uma coleção de insetos. A gente vai ver, né? Vai visualizar essa coleção, visualizar as diferentes classes e ordens de insetos que são pragas, né?
E aí, se tudo der certo, se eu conseguir um animal para a gente dissecar, né? Mas eu confesso que ainda estou atrás disso. Então, isso não é uma promessa, é uma coisa que pode acontecer, tá? Essas são os momentos práticos que eu estou planejando para a gente ter, né? Nesse O que eu imaginei, tipo, como é uma disciplina que envolve o meio agropecuário, né? A gente poderia fazer atividades práticas, no caso, para ver os insetos e tal, combater pragas, para a gente sair um pouco do trabalho escrito, no caso, no papel, no Google Sala de Aula, assim. Tá. Não, eu entendo. Como eu falei, estou planejando esses dois momentos. A questão a gente tem um tempo muito curto para, vamos dizer assim, para desenvolver essa disciplina, tá? Mas não se preocupe, a gente vai ter pelo menos esses dois momentos. Mas eu quero também, e isso é importante, trabalhar com vocês com textos. Na minha humilde opinião, e eu sei que ela não é consenso, mas não são textos maçantes, tá? Não vou ser, é texto de divulgação que vai falar sobre manejo de praga, que vai falar sobre técnicas aí. Eu gosto, acho textos de divulgação científica legais, tá? Então a gente vai ter essas aberturas. Uma terceira coisa, né? Mas isso aí é mais para frente, né? A gente também, bom, é isso, tá? Também pretendo mostrar para vocês alguns vídeos no YouTube, mas aí todo dia, depois de cada aula, a gente tem um momento para visualização, tudo bem? Então, nosso curso vai ser organizado, se tudo der certo, dessa forma, tá bom? Por algum motivo nós não conseguir, não vamos ter aula presencial amanhã ou não vamos ter aula presencial essa semana. Isso muda tudo. Aí eu vou falar com vocês, vou entrar em contato com vocês e a gente vai levar o curso online mesmo, tá? Quem precisar de apostila, eu vou formular uma apostila com atividades, mas a princípio o que está determinado é isso. A partir de amanhã, aula presencial. Tem alguém querendo entrar? Beleza, oi José. Então, é isso, pessoal. Resumindo, para a Josiele que entrou agora, né? A partir de amanhã, às 9 da manhã, para todos. Se tudo der certo, eu vou confirmar ainda a aula presencial, né? Nesta semana, vamos falar de entomologia e introduzir um pouquinho sobre manejo de pragas, como combater os insetos que são pragas, tá? A segunda parte com o Osnar vai ser mais de manejo de pragas, essa é a parte mais de agricultura e manejo de doenças. Vamos usar, tem material online disponível para quem puder acessar, capítulos de livro e uma apostila que estão lá para consulta, né? Para vocês consultarem se precisarem, e outros materiais vão ser colocados lá. A princípio, uma das atividades vai ter que ter a devolutiva pelo GSE, que vai ser em grupo, quem não puder acessar. E aí, quem não tem internet, quem tem dificuldade de acesso, eu posso fornecer o material em pendrive ou alguma coisa a partir de amanhã na aula presencial. Tranquilo, pessoal? Tranquilo até aqui? Eu não estou vendo vocês. Deem um ok aí. Não, eu não estou vendo vocês, pessoal. Abra o áudio, fala ok. Ok, pessoal. Tá, beleza. Então, vamos lá, vamos continuar. Eu acho que vale a pena a gente continuar porque o nosso tempo é muito curto, né? Vamos, tá? Então, o que a gente vai começar falando no nosso curso? Né? Amanhã, para quem não está aqui, eu vou dar uma breve resumida, mas vocês vão ter informação a mais, tá? Bom, a gente vai começar o nosso curso falando de entomologia, ciência, a parte da biologia que estuda inseto. Inseto em latim é entomo, né? Então, estuda a diversidade e a biologia desses animais, né?
E ela tem uma parte muito grande dela que é aplicada. Tem uma parte muito grande que acho que a gente chama de ciência básica, né? Que é a descoberta, é a ciência pelo acúmulo de conhecimento. Mas os insetos, e a gente vai ver por quê, por conta da abundância desses caras, né, desses animais, eles têm uma face aplicada muito grande, muito proeminente, né? Então você tem insetos que transmitem doenças, entomologia médica, tem insetos que transmitem doenças em animais, né? E você tem insetos que são pragas agrícolas e não só isso, né? Tem insetos que são vantajosos para a agricultura também, né? E para a produção humana em geral. A abelha é o exemplo mais óbvio. Insetos polinizadores são outros exemplos óbvios. Então, eles têm uma importância agrícola muito grande que vai além das pragas. Aqui, a gente vai falar um pouquinho dessa importância, vamos se focar mais nas pragas mesmo, tá? E se focar mais nessa parte, na parte de entomologia agrícola, né? Que hoje é uma disciplina que se relaciona com tantas outras disciplinas. A gente vai estar o tempo todo falando, né? Que o inseto é uma praga, mas aí ele vai se relacionar com a planta que ele consome ou a doença que ele transmite, vai se relacionar com o ambiente, com o ecossistema, né? O agrossistema em volta, como ele se organiza, né? Se ele é mais rico ou mais pobre, climatologia, nutrição de plantas, solo, tudo isso vai influenciar o quê? Como o inseto cresce, vive, se multiplica e morre, como a planta cresce, vive, se multiplica e morre, e a interação dos dois é que vai acabar resultando se o inseto vai virar uma praga ou não, né? Então são muitas disciplinas ali, tudo junto, misturado, que dá esse estudo da entomologia agrícola e tanto mais do manejo de pragas, do que fazer com os insetos que invadem ali essas partes agrícolas, tá? Bom, então, agora, antes da gente entrar na parte da entomologia agrícola, a gente vai rever esses caras, porque a gente falou deles, né, dos insetos, a gente viu um pouquinho das características deles comigo, inclusive, vocês viram lá em Biologia 2, no começo de 2020, não foi? Até mais ou menos abril ali, a gente falou em Biologia 2 sobre a diversidade dos seres vivos, e a gente falou sobre esses caras, os insetos, que são uma classe dentro dos artrópodes, né? E os artrópodes são um filo dentro do reino animal. Lembram disso? Está longe na vida de vocês isso? Então a gente tem os reinos de seres vivos, né? As grandes divisões, reino animal, reino planta, aí o reino dos fungos, reino monera, que seriam os organismos procariontes, né? E dentro dos animais a gente tem os grandes, vamos dizer, as grandes divisões, as grandes formas de se organizar o corpo animal, que são os filos, né? Então, dentre os animais a gente estudou, se eu não me engano, 9 filos diferentes, né? 9 grandes grupos de animais diferentes. Entre eles, os artrópodes, né? Que a gente já vai ver quem são. Bom, os artrópodes eles estão aqui, ó, na evolução dos animais. Está em inglês, mas dá para entender que são os artrópodes. Eles pertencem a uma divisão, eles pertencem ao reino animal, então são animais, são organismos multicelulares com células eucariontes, né? E heterotróficos que consomem o próprio alimento. Né? Pertencem ali ao grupo dos bilatéria. O que isso significa? Ao grupo dos animais que tem simetria bilateral. Você divide o corpo deles ao meio longitudinalmente, dois lados iguais, né? Simetria bilateral a gente já viu, ela é importante porque ela permite o animal, como a gente vai ver amanhã, permite o animal ter frente, trás, lado esquerdo, lado direito, né? Os eixos, os principais eixos organizadores. O animal tem uma parte da frente pela qual ele, vamos dizer assim, entra primeiro em contato com o ambiente. A parte que tem os órgãos sensoriais, a cabeça. E os artrópodes também são protostômios.
no desenvolvimento desses caras, que a gente também vai estudar, eles se desenvolvem primeiro a boca é a primeira cavidade formada e o ânus a segunda. Diferente dos deuterostômios, que somos nós vertebrados, em que o ânus é a primeira cavidade formada. Pode parecer uma diferença meio boba, mas é uma diferença que está muito, muito na raiz ali da divisão dos animais. É uma diferença que se iniciou muito cedo no desenvolvimento e que apareceu muito cedo na evolução também desses organismos. Eles se dividiram a partir daí em dois grandes grupos. E aí você tem todos esses grupos aqui, alguns dos quais a gente nem estudou, né, dentro dos protostômios, e o que nos interessa são os artrópodes. Tá? A gente já viu isso quando a gente falou dos artrópodes. São nome artro quer dizer articulação, pode quer dizer perna. São animais com pernas articuladas, né? Como fosse um bonequinho articulado. Tem as articulações onde o animal se move. E essa ideia da articulação se deve também a esses animais terem um exoesqueleto, uma carapaça que reveste o corpo deles, né? Esse exoesqueleto é uma carapaça rígida que protege esses animais, mas que não cresce junto com esses animais. Eles têm que eliminar o exoesqueleto velho sempre que eles vão crescer, num processo chamado muda ou equidise. Esses animais apresentam segmentação ou metameria, tem o corpo segmentado, simetria bilateral, como a gente acabou de falar, né? E esses segmentos, né, do corpo, eles geralmente se fundem em grandes divisões, o que a gente chama de tagmose. Acontece nos artrópodes, né? Então, você vê uma minhoca, você vê todos os segmentozinhos da minhoca ali, perfeito, tudo muito bonito, né? Na maioria dos artrópodes, você pode até ver o segmento. Você vai num camarão, você vê o segmento ali no abdômen do camarão, aquela parte que a gente come. Mas a cabeça até tem uma segmentação, mas está tudo meio junto, misturado ali. É a fusão, o que aconteceu ali, fusão de diversos segmentos. A mesma coisa uma mosca. Você vê o abdômen, a bundinha da mosca, tem lá os segmentos. Você vê a cara da mosca, até tem partes ali que você consegue distinguir, mas está tudo misturado. Isso aí se chama tagmose ou heteronomia. Tá? Apresenta o aparelho circulatório dorsal, sistema nervoso ventral. Vamos falar disso mais para frente. Então esses caras aí são os artrópodes, corpo segmentado, né? Tem os crustáceos, tem os aracnídeos, tem os diplópodas e os quilópodas e tem os insetos. Todos eles com essa organização aí. O corpo segmentado, né? Ou seja, partes repetidas no corpo. Essa segmentação formando essa tagmose, dividido geralmente no caso dos insetos, cabeça, tórax e abdômen. O exoesqueleto, com várias placas que se articulam, vamos falar disso amanhã, né? E aí dentro dessas placas, os órgãos internos do animal, né? O sistema digestório, a musculatura, o sistema nervoso, que nesses animais é ventral, o sistema circulatório, que nesses animais fica no dorso, nas costas. Isso aí é comum para todos os artrópodes, especialmente os insetos. E eles crescem, não crescem que nem a gente, que a gente cresce constantemente. Então, se você for ver o crescimento humano ao longo do tempo, ele mais ou menos é uma coisa assim, vai crescendo, aí chega uma hora para de crescer, você ficou adulto, né? Os insetos não, eles crescem de pouquinho em pouquinho. Por quê? Eles têm que trocar a pele, trocar o esqueleto deles por um maior, aí eles podem crescer dentro desse esqueleto até um limite, aí eles têm que trocar de novo até eles se tornarem adultos, nesse processo de muda ou equidise. Isso que eu falei agora, vale para toda essa galera aqui, ó, que são todos os artrópodes. Mas lógico, as pragas de inseto, elas estão eminentemente concentradas numa classe de artrópodes que são os insetos. Num grupo de artrópodes que são os insetos, que é de quem a gente vai falar nessa primeira semana do curso. Eles têm todas essas características que a gente acabou de falar, mas
eles têm características distintivas que os diferenciam dos demais. Que a gente também viu. Quem se lembra, vai se lembrar. Né? Que são principalmente essas. Tem outras, a gente vai ver. Né? Eles têm 3 pares de pernas, meia dúzia de perninhas, 6, né? O corpo deles é dividido em cabeça, o tórax, que é onde ficam as perninhas e as asas, e o abdômen. E isso aqui que a gente vai ver, o aparelho bucal deles é para fora da cavidade bucal. A mandíbula é fora da cavidade bucal, fica na fora. Você vê o inseto, você vê a mandíbula dele lá. Ele é um inseto ectognato, porque você tem os entognatos. Isso é o que define, isso é que define os insetos, né? Bom, os organismos que caem nessa categoria, que têm essas características, são muitos e são muitas espécies. A gente hoje tem, mais de 800 mil espécies descritas. Descrita que ganha o nome, tá? Estima-se que tenha muito mais espécies que não estão descritas, que ninguém, não vou dizer que ninguém nunca viu, que ninguém nunca se deu ao trabalho de analisar, estudar e dar um nome, né? Então, o número total que os cientistas estimam, eles fazem medidas aí para estimar, eles não é só um chute, né? É entre 2,5 e 10 milhões de espécies. Gente, é muito bicho. Quando eu estava na faculdade, eu já ouvi uma estimativa de 30 milhões de espécies de insetos, né? Então, os cientistas usam dados e medidas estatísticas para tentar estimar esse número de insetos, mas no final o que a gente tem é um chute mesmo, né? Essa variação entre 2 milhões e meio e 10 milhões é uma variação bem grande. A verdade é, a gente tem muitos poucos dados, né? Ninguém sabe. Apesar de todas as espécies nomeadas e de toda a importância, ainda tem muita coisa sobre os insetos que a gente precisa saber. Mas a diversidade deles é assustadora. É o maior grupo de animais existentes, os insetos, dentro dos artrópodes e de todos os animais. E é um dos maiores grupos de seres vivos no planeta. É bem possível que a gente tenha um número maior de espécies de bactéria, um número maior até de espécies de fungo, mas aí o nosso conhecimento desses grupos ainda é muito menor. O que a gente conhece mais hoje são os insetos. Tá? Então aqui, né, só para vocês terem uma ideia de espécies, descritas. O azul aqui são os artrópodes, então é bem mais da metade de tudo que é espécie que a gente conhece, né? E os que não são insetos são essa fatia aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é tudo inseto. Isso tem uma implicação, isso tem algumas implicações óbvias, né, que a gente vai falar. O porquê desse número de espécies tão assustadoramente grande. E eu vou falar brevemente hoje, porque a nossa aula está assim online, mas talvez eu fale até mais amanhã. E o porquê da importância desses organismos, que é óbvio que eles vão se tornar pragas, né? Com essa diversidade, eu já vou falar para vocês, já vou explicar para vocês mais ou menos o porquê. Mas é um número muito grande de espécies, tá? Dentro desses grupos, dentro desses insetos, a gente tem essas quatro ordens principais, né? Então, quando a gente estudou lá no ano passado, começo desse ano, né, os insetos, eu parei por aí, eu só falei dos insetos, né? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre as principais ordens e as principais ordens de pragas de insetos, tá? Né? E as mais importantes. E dentre as ordens de insetos, as principais, as mais diversas são essas aí. Os besouros, que tem 350 mil espécies descritas, é o grupo de animais mais diverso em número de espécies no planeta. Essa estimativa aqui é correta, tá? Uma em cada 4 espécies de animais na Terra é de besouro, né? Então você imagina, eu não sei como colocar isso, né?
dar um exemplo, né? Você tem lá, vamos dizer assim, na Bíblia, né? Fala que em dado momento Deus deu para Adão a incumbência, né, de nomear todas as espécies de seres vivos do planeta, né? Todas as espécies de animais. Então, se você imaginar lá Adão nomeando, ele via um bicho, um guaxinim, aí vinha um besouro, aí vinha mais outro, aí mais um besouro, aí vinha mais três, aí mais um besouro, aí outro besouro, meu Deus, mais um besouro, né? Então, uma em cada 4 espécies de animais do planeta é um besouro, é uma diversidade incrível. Você tem outras que não ficam muito atrás, Hymenoptera, que são as abelhas, vespas e formigas, tem um grande número de espécies. Dípteras, que são moscas, mosquitos, né, o carapanã e afins. E lepidópteras, que são borboletas e mariposas. Todos esses organismos com grande número de espécies descritas. Então aqui a diversidade, ó, dentro dos insetos. Cadê? Ó? Os coleóptera aqui. Não chega até a metade de espécies, mas é quase. Aqui, ó, as vespas e abelhas, Hymenoptera, os mosquitos e moscas, Díptera e Lepidóptera. E aqui, né, o resto, as baratas, os percevejos, libélula, né? Então, tudo aí nessa fatiazinha, que essa fatiazinha também não é tão pequena, né? Essa é a diversidade de insetos, né? Com um número tão grande de espécies, é normal a gente achar que esses caras estão aonde? Em todo lugar, tá? Tirando ali ambientes marinhos, onde ficam os crustáceos, né? E ambientes muito frios no Ártico, né? Todo o resto, água doce, você tem inseto que vive tanto na superfície da água, como algumas espécies que invadem a água doce, barata d'água, por exemplo, larva de libélula, né? Floresta, em todos os ambientes da Terra você encontra espécies de insetos, né? Eu tenho um amigo, um colega, faz muito tempo que eu não o vejo, e ele está morando no Canadá, né? E aí Canadá a gente pensa é frio, não tem bicho, não tem. E ele fala, ele reclama de mosquito, reclama de, ele não gosta de aranha, tem medo de aranha, entra aranha na casa dele, né? Aranha não é inseto, tá? É aracnídeo. Mas existe mesmo nesses ambientes que a gente pensa que não, uma diversidade. Lógico, ele não mora ali no frio ártico, né? Mas é um ambiente frio. Ainda assim, lógico, como tudo que é espécie, a diversidade maior está nos ambientes tropicais, aqui onde a gente está, bem nos trópicos. Aqui a diversidade de espécies de inseto ela é gigantesca e muito desconhecida ainda, né? O livro que eu indiquei para vocês, ele dá essa estimativa aqui, ó. Encontraram 43 espécies de formiga em uma árvore no Peru e é mais ou menos esse número de formigas, de espécies de formiga que tem na Inglaterra, por exemplo. Né? Então a diversidade ela é abissal aqui nos trópicos, né? Aqui eu vou passar rapidamente por isso, porque de novo, nossa aula está sendo online, isso aqui é para ser mais uma introdução, né? Mas essa diversidade, os pesquisadores eles se perguntam, né? Por que tem tanto inseto assim e não tem tanto, sei lá, mamífero, né? A espécie de mamífero é bem menor, né? E isso, né, tem a ver com uma série de características desses caras, dessas espécies. Eu vou me focar em algumas. Então, são organismos pequenos e que se multiplicam muito rapidamente, né? O que também ajuda eles a serem pragas, e se multiplicam rapidamente, né? Alguns dos grupos de insetos, algumas das ordens de insetos, a gente já viu, mas vamos ver de novo, tem isso aqui, ó, passam por uma metamorfose ao longo da vida, ao longo do tempo. O que isso significa? Bom, metamorfose, vocês devem saber, significa que o adulto, a larva, ela é totalmente diferente a larva é totalmente diferente do adulto, né? O infante. Não é só isso. A larva, ela vai também ter uma dieta, um estilo de vida diferente do adulto. Eles podem fazer coisas diferentes e fazendo coisas diferentes eles não competem, né?
Os insetos foram também o primeiro grupo de seres vivos que voou no nosso planeta. E isso permite com que eles se dispersem mais, né? E eles têm uma sofisticação, eu coloquei aqui sensorial neuromotora, mas eles têm uma sofisticação também fisiológica na digestão. Então, esses animais voam. Esses animais não têm essa competição, eles podem crescer, o infantil de um lado, o adulto do outro, cada um vivendo a sua vida. Olha que maravilha, né? Que falta faz uma metamorfose em outras espécies, né? São pequenos, então eles conseguem se superadaptar numa floresta, por exemplo, com tantos nichos ecológicos, eles conseguem se adaptar a microambientes totalmente diferentes. Você tem uma espécie ali que vive dentro da bromélia, tem outra espécie que vive comendo o interior ali, faz uma broca ali na árvore, outra espécie come a folha da mesma árvore, outra espécie na raiz, e elas assim vão se especializando. Todas essas características favorecem para essas espécies se especializarem e terem um número de espécies tão grande, né? Interessantíssimo para nós, que vamos estudar um pouquinho pragas, é que com essa diversificação, você encontra inseto que come quase qualquer matéria orgânica existente, concebível no nosso planeta. Madeira, no caso a celulose da madeira, tem inseto que come, né? O cupim, vegetação, detrito, outros insetos mortos, outros organismos mortos, folha seca, cocô, né? Tem um inseto que come tudo isso. Outros insetos, né? Tem um inseto que come tudo isso. Então aqui, só para vocês terem uma ideia de um estudo que relaciona a evolução dos insetos à sua dieta, né? Eu deixei aqui em inglês, é uma cola para mim, para lembrar que cor é o quê. Então você tem azul escuro, come fungos, fungivoria. Azul escuro é essa pequena aqui, né? Não é roxo. É isso, né? Cian, detritívoro. Então, cian é essa cor mais clara aqui. São insetos que comem detritos, coisas mortas, né? Verde, comem planta. Ó, a maior parte dos insetos se adaptou para comer alguma coisa da planta. Olha o número de espécies como é maior relativo de verde, né? Vermelho, predadores. Então, ó, os predadores que não são tão, como é que a gente fala, diversos, mas tem muitos, né? Aqui nesse grupo tem muitos. Magenta, parasitoides. A magenta é o roxo. Esse aqui é o roxinho. Tá? E amarelo, ectoparasitas. Né? Então, vejam aí, a diversidade maior dos insetos. Esse artigo, ele até discute isso um pouquinho, mas você tem uma grande diversidade desses animais que são o quê? Comem planta. E lógico, para cada planta, né, certamente tem algum organismo que preda essa planta, algum organismo que se adaptou para comer essa planta, por mais que a planta não goste. E, muito provavelmente, esse organismo é um inseto. Né, pela pura diversidade que esses caras têm, pela pura diversidade que esses animais têm. Né? Então, é isso. Eu ia falar um pouquinho mais da ecologia, mas vamos seguir em frente, tá? Só para deixar claro que, como eu falei, eles têm as formas mais variadas de busca de alimento e de interação com o ambiente, né? Então, a gente vai ver, né? Eita. Esse organismo aqui, essa vespinha aqui, ela é uma parasitoide, ela vai botar o ovo dentro dessa lagarta, o ovo vai crescer e consumir a lagarta de dentro para fora, isso que se chama hábito de vida parasitoide, a gente vai falar mais sobre isso. Isso aqui é um piolho, é um parasita, né? Cresce no pelo de mamíferos, às vezes no nosso cabelo, dependendo da espécie. Isso aqui é uma barata d'água, comendo um peixe, também é um predador. Aqui o cupim, né? Um inseto social. E aqui a joaninha,
comendo outro inseto que é o pulgão, um inseto que suga seiva. Então, esses organismos eles têm papéis extremamente diversificados e variados nos ecossistemas. Né? Bom, a gente vai começar amanhã a ver algumas das ordens importantes de insetos. Né? Eu já falei sobre isso. Mas para isso a gente precisa relembrar, eu vou relembrar rapidamente, que diacho é uma ordem. Será que a gente chegou a ver isso em Biologia 2? Eu acho que a gente chegou a ver. Né? A classificação, a forma de classificar qualquer ser vivo no planeta. Né? Então, ixi, tá passando um trator aí, não sei se está atrapalhando, se tiver, desculpa, tá, pessoal? Bom, então qualquer ser vivo no planeta, ele faz parte de um reino. Reino é a divisão maior. Dentro do reino, geralmente a gente tem o quê? Vários filos, dentro do filo várias classes, dentro da classe ordem, dentro da ordem família, dentro da família gênero e dentro do gênero espécie. É só lembrar do reficofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Isso aí tá aí, esse slide tá aí só para vocês se lembrarem e saberem se aparecer o quê? Se aparecer alguma coisa que não está no reficofage. De repente aparece uma subordem, uma superfamília, uma tribo. Né? Você tem outros, a gente chama de táxons, outras classificações que não são tão comuns. Se aparecer nas leituras de vocês, vocês não se desesperem. É só o quê? É um táxon que está entre, uma forma de classificação que está entre. A subordem está abaixo de ordem e acima de família. Né? Então é só você ter uma classificação. E os insetos muitas vezes têm essas classificações, principalmente tribo, tá? Que aparecem nos insetos. Né? A Tine é a mesma tribo das formigas saúvas, mas é uma espécie diferente essa daí. É essa espécie de formiga aqui. Tá? Tudo bem? Então, a gente tem essas formas de classificação de inseto. E, para facilitar, ou talvez nem tanto, isso aí vocês não têm que saber, tá? É mais uma questão... informação mesmo. Informação que nunca falta, nunca é demais. Né? Você tem, nas espécies de inseto, e nos grupos de inseto, desculpa, um sufixo padrão para os diferentes táxons. Como assim? Olha, tá aí. Toda superfamília de inseto termina com oidea, apoidea, mantoidea. Né? A gente sabe, você não sabe o que é, mas é uma superfamília. É abaixo da ordem e acima da família. Epifamília, isso aqui não aparece sempre, tá? Epifamília é id, tá bom, não interessa. Família, não, desculpa, epifamília é oid, isso aparece muito pouco. Família id, então apide, vespide, né? Subfamília é ini, apine, tribo é ini, ini, né? Então você tem esses sufixos que são padrões. Então você ouviu, por exemplo, aqui, ó, superfamília oidea, essa aqui é formicoidea. Família id, formicídia. O que a gente mais tem que saber é essa família aqui, ó. Tá? Que termina sempre com id. Família de inseto, formicídia. Família desse grupo de formigas. Tá? Isso aí. Bom. Ufa. Então, com isso tudo de importância ecológica, os insetos eles ganham uma importância também na nossa vida e na nossa cultura, tá? Antes de entrar nas coisas ruins que eles fazem, vamos falar um pouquinho das coisas boas que tem e não são poucas, né? Eu nem entrei na parte ecológica, na reciclagem de nutrientes e tudo mais. Culturalmente, né, os insetos eles são reconhecidos. Tá aí o Black Kamen Rider que não me deixa mentir, né? Mas antes da nossa sociedade moderna fazer seriado super-herói japonês de qualidade duvidosa, né? A gente tinha em outras culturas, né? A reverência para esses organismos, né? O inseto besouro aqui, esse escarabeídeo chamado rola-bosta, ele era
endeusado aí pelos egípcios, né? Na certa porque reconheciam o papel dele na fertilidade, né, dos campos. Na China, a cigarra, em outras culturas, né, a cigarra representa a passagem da vida, porque eles achavam que a cigarra vivia um dia só, né? Então era uma coisa, como a vida é vã, como ela passa rápido, né? O bicho vive, canta e morre. A cigarra não vive um dia só, tá? Ela vive muito mais tempo. Mas era essa ideia dos caras. O louva-a-Deus no Kung Fu, a libélula. A libélula também representava a passagem da vida. Opa, será que eu confundi? Sim, eu confundi. Desculpa, pessoal. A libélula que eles achavam que vivia um dia só e representava a passagem da vida. A cigarra era o símbolo da vida e do renascimento. Desculpa, minha cultura oriental enferrujada. Tá? Bom, além da parte cultural, a gente tem uma série de benefícios até econômicos que os insetos nos propõem, né? Os que a gente conhece, as abelhas produtoras de mel, o bicho da seda que produz seda, alguns outros organismos que são responsáveis. Então você tem uma conchonilha, a gente vai falar delas porque elas são pragas, né? Mas tem uma que ela produz um corante, que é o carmim, né? E outra cochonilha que produz o goma-laca, que é um verniz para uso comercial, para uso até em peça de artesanato, né? A goma-laca é produzido também por um inseto. Só que, né, talvez o maior benefício desses insetos, né, seja a polinização que eles realizam. A gente também falou disso, falou menos, porque a gente não teve tempo de se aprofundar tanto nas plantas, mas a maioria das espécies de plantas angiospermas, plantas com flor e fruto, elas são polinizadas por animais e dentre os animais, insetos. Né? Então, é um valor altíssimo em dinheiro que o ser humano teria que gastar se o ser humano tivesse que polinizar de alguma forma, a máquina ou artificialmente, a maioria das culturas. Para a maioria das plantas, é um insetinho que vai lá na flor e vai na outra e faz a reprodução e gera sementes e gera o fruto e gera a multiplicação da planta. Né? Esse é um valor importante. Por que eu estou falando isso? Porque isso é importante no controle de pragas. Estão vendo? A gente vai ver vários insetos que é vantajoso a gente, vou dizer, matar ou pelo menos controlar a população num nível aceitável, mas tem tantos outros insetos que a gente não quer prejudicar, que a gente quer, muito pelo contrário, que fique lá. E aí, muitos dos meios que a gente usa de controle de pragas são meios indiscriminados, que matam tudo que é inseto. E isso pode trazer prejuízo. Né? Então, aqui os polinizadores, a tal da cochonilha, é isso aqui. Né? Isso aqui pode não parecer, mas é um insetinho sim. Né? E aqui é lagarto, isso aqui é praga mesmo. Né? E aqui mais um polinizador. Bom, vamos pular a parte da conservação de insetos. Espera aí. Não, vamos falar um pouquinho, eu vou falar rapidamente tá, sobre a conservação de insetos. Nem sei se vocês estão aí ainda, mas eu vou falar. Tá? Enfim, né, existe hoje em dia, está começando, tá? Está começando um esforço para conservar essas espécies de insetos que são importantes, né, polinizadoras e outras espécies. Né? Geralmente, esforços de conservação ambiental, eles se focam muito mais em espécies o quê? Que não são insetos, tá? Espécies chamadas bandeira ou guarda-chuva, que são espécies bonitinhas, o urso panda, o mico-leão dourado, espécies de mamíferos, ou às vezes aves, mas geralmente mamíferos super bonitos, vistosos, e que causam apelo nas pessoas, né? Falam, pô, mas vai acabar o mico-leão, mas ele é tão bonitinho, né? E com isso, para o mico-leão sobreviver, ele precisa que a Mata Atlântica exista, né? Precisa de um ambiente e você acaba conservando uma grande variedade de espécies, né? Um outro inseto acaba entrando aí nessa vaga de inseto guarda-chuva, geralmente borboletas que são bonitas, né? Mas não passam muito disso,
Os insetos eles entram mais no vácuo aí dessas espécies bonitas, você preserva o ambiente, você preserva todo o ecossistema, todo o bioma, e o inseto é preservado junto. Mas tem-se cada vez mais uma noção dessa importância da conservação de inseto e da conscientização que não é só um bicho feio, nojento, né? E que tem essa importância também, né? E para conservar o inseto, você tem que conservar todo o ambiente, todo o ecossistema, que ele não vive no vácuo, né? E por que eu estou falando isso? É importante conservar os insetos? Por quê? Porque muitas vezes pragas, e a gente vai voltar a falar sobre isso, elas, tá em negrito aqui, ó, elas se estabelecem em regiões degradadas. A praga ela não aparece, ou não geralmente não aparece em regiões que você tem uma manutenção da biota original, uma manutenção do bioma original. As pragas surgem, elas podem até se espalhar, mas elas geralmente surgem em áreas já degradadas, em áreas em que o ambiente já está degradado. Por quê? Porque nesse ambiente, aquele parasita dessa espécie não está lá. Aquele predador dessa espécie não está lá. Tem geralmente lixo humano. Esse animal é generalista, ele consegue comer de tudo, come o lixo, não tem nenhum predador, não tem nenhum parasita, ele começa a se multiplicar. Pragas surgem assim. O inseto só está ali, ele não é uma praga de propósito, né? Então, conservação ambiental tem a ver também, lógico, é um negócio mais a longo prazo, né? Mas tem a ver também com o manejo de pragas, tá? Então, eu dei um exemplo aí de algumas formigas lava-pé, formigas cortadeiras, que são grandes pragas agrícolas, né? Muitas delas surgem em ambientes degradados, né? E aí, depois que surge, né? E aí, lógico, com as viagens, o pessoal leva inadvertidamente de um lugar para o outro, ela se estabelece e aí são milhões de dólares para conter as pragas. Tudo bem? Bom, inseto também serve na pesquisa biológica, o mais famoso deles, mas não é o único, tá, pessoal? É a drosófila. Se vocês já viram genética, azão azinho, diagrama de Punnett, boa parte do que se sabe de genética você pode agradecer a esse animalzinho aí, a drosófila, né? Um camarada chamado... Esqueci o nome. Meu Deus, não é Malthus, não é Mendel. Mendel trabalhou com ervilha. Ah! Eu lembro já o nome dele. Um pesquisador trabalhou no laboratório dele com essas mosquinhas, encontrou várias variações genéticas desses animais, né? A cor do olho é uma delas, mas não é a única. E aí ele pôde estabelecer o padrão de herança e o tipo de herança que havia em cada uma. E nessa brincadeira, ele viu não só o padrão de herança genética do Mendel, mas foi além. Ele viu que esse padrão de herança tinha a ver com os padrões cromossômicos, tinha a ver com o padrão do DNA dessas mosquinhas. Aí ele gerou a ideia de que o DNA é que tem a ver com a hereditariedade, a teoria cromossômica da herança genética. Foi ele que desenvolveu isso graças a essas mosquinhas. Morgan, Thomas Hunt Morgan, tá? Pesquisador norte-americano. Trabalhou com isso no começo do século XX, fim do século XIX. Tá? Então, várias características genéticas, inclusive algumas mutações, né? Então, essa mosca aqui, ó, ela não tem antena, ela tem um par de pernas no lugar da antena. E essa outra, ela tem um par a mais de asa, ela tem 2 pares de asa, a mosquinha geralmente só tem um par de asa. Beleza. Falar de um assunto que me... Então, os insetos têm essa importância laboratorial também, até hoje, tá? Até hoje a drosófila é utilizada. Falar de um assunto que me agrada muito, que é, na minha opinião, uma tecnologia aí, uma técnica que vai surgir e que pode ser explorada, inclusive por vocês, vão ser formados aí como técnicos de agricultura, que é a entomofagia, ou melhor, a antropoentomofagia. É o consumo de insetos ou insetos cultivados para o consumo humano. Tá? Eca, que nojo, não é tanto assim,
tá? Isso aqui, eu já comi, esse docinho aqui de escorpião, é uma foto que eu tirei, eu comi, e era gostoso, tá? Uma amiga trouxe do exterior. Mas, por exemplo, lá onde eu morava, no Maranhão, você comia o gongo, né, que é o bicho do coco, é uma larva de um besouro. E em muitos lugares no Brasil você come a bunda da saúva, o abdômen da tanajura, né? Então já é uma coisa que tem na alimentação, mesmo aqui no Brasil, né? E é uma alternativa com menor impacto energético, menor impacto ecológico, desculpa, e com alto teor energético. Esses bichinhos têm muita proteína e muita gordura, é muita energia. Não está tão distante assim da gente, né? O gongo, eu só não comi por falta de oportunidade, né? Pode parecer nojento, mas pode ser uma alternativa viável. Eu não estou vendo a cara de vocês, nem ouvindo vocês, até, né? Mas vejam só, o que é isso aqui? 200 calorias. Então, uma porção de 200 calorias de grilo, você tem mais proteína do que 200 calorias de bife, do que 200 calorias de salmão, né? Aqui uma medida um pouco mais diferente. Que medida é essa? Proteínas em gramas a cada 100 gramas. Então, ó, de novo, gafanhoto, né? Isso aqui é uma larva, tenébrio, tenébrio, termites é cupim. Todos eles têm, a cada 100 gramas de comida, né, uma quantidade bem grande de proteína, que não fica tanto atrás, né, dos outros alimentos. Né? Fica um pouco atrás só do peito de frango. O peito de frango é saudável mesmo, fazer o quê? Né? É gostoso. Não tanto, mas é saudável. Né? Então, são alimentos energéticos, são alimentos proteicos. E olhem só, né? Isso aí é a quantidade de gás carbônico produzido com a criação de cada trator, com a criação de cada um desses bichos aí, né? Então, ó, bife, né? Bife de vaca. Ó, quanto é criado na Bélgica e no México. Isso aí é o que? A liberação de gás carbônico por quilo? Por quilo. 23,8 unidades de gás carbônico para cada quilo de bife produzido. Né? Com a questão do aquecimento global, essas emissões de gás carbônico elas são o quê? Problemáticas, né? É uma coisa que tem que diminuir. Olha os insetos aqui, ó. A emissão de gás carbônico é mínima. Isso sem falar nos outros gases que as vacas emitem, o metano, que também adiciona para o efeito estufa. Então, eu acho que uma tecnologia que pode vir no futuro é a gente comer e criar e comer inseto. Tá? Não gostou? Tudo bem. Lógico, ninguém, né? Você pode continuar aí. Eu mesmo vou continuar com o meu bifinho, meu franguinho normal. Agora, os insetos também podem ser usados para alimentar os animais. E isso não parece tão nojento, né? Então, peixes e aves, você tem larvas de insetos que são utilizadas, né? Larvas e pupas de mosca, larvas e pupas de besouro. E muitas vezes você pode ter até uma reciclagem, né? A larva e o animal, o inseto, come o detrito do animal e aí você limpa a larva e dá essa larva como alimento para a criação do animal. Também é uma tecnologia que existe, uma tecnologia que a gente usa nos animais. Tranquilo? Já falamos das coisas boas que os insetos têm, vamos falar um pouquinho só do que a gente está aqui para falar, né? São as pragas. Com tudo isso, já deu para perceber que os insetos têm uma diversidade muito grande, uma importância muito grande e muitas espécies são pragas. Eu vou verificar esse dado aqui, mas nos livros que eu achei até agora, dizem que até 10% das espécies de insetos podem ser pragas. 10%. Se a gente pensar que tem mais ou menos 1 milhão de espécies de insetos, são 100 mil espécies de pragas. É muita coisa. Eu acho que esse número é exagerado. Não é possível. Né? Afetando cultivares, animais domésticos e o homem. Essas pragas podem causar dano direto
que é quando você vai querer comercializar a fruta, a praga veio lá e comeu a fruta antes de você, né? Antes de você poder vender. Ou danos indiretos. Você quer comercializar a fruta, só que a praga atacou a folha da planta. E aí a planta não cresceu direito. A praga atacou a raiz da planta. Ou a praga atacou a planta, mas não fez nada. Mas ela transmitiu uma doença para a planta. São os danos indiretos. Esses prejuízos são enormes no mundo todo. 2 bilhões no Brasil em 99, esse dado está um pouco desatualizado, mas é por aí mesmo. Né? É um gasto enorme com manejo, é um gasto enorme com controle e é um gasto enorme com perdas. Tá? Então é importante manejar e estar tá sempre desenvolvendo, né, novas formas de manejar essas pragas. Aqui alguns exemplos de pragas grandes que aconteceram no passado, não vou entrar em detalhes. Né? E aqui uma tabela com os tipos de injúria. E aqui o que eu queria, desculpa, mostrar para vocês, né, as perdas mundiais, né, por ano com ataque de pragas. E aí em culturas brasileiras, você vê que são coisas consideráveis, né, 10%, né, 5% de perda de praga, total 1/4 de trigo no mundo perdido para praga. 35% de vinho, videira, é videira, né? Enfim, é uma coisa temerosa, né? E a maioria das coisas você tem ácaros, você tem outros organismos, mas a maioria disso aí quem está fazendo são espécies de insetos. Por isso a importância do que a gente vai estudar. Tá bom, pessoal? Então, aqui os vídeos que eu quero mostrar para vocês, não vou mostrar hoje, mas toda aula eu quero mostrar pelo menos uns 2, 3, que eles mostram coisas interessantes sobre o ciclo de vida, coisas interessantes sobre as pragas. Ok? Bom, agora eu estou vendo vocês. Tá? Eu acho que para a nossa primeira aula aí, que né, na verdade amanhã eu vou ter que retomar alguns pontos importantes disso daí, mas eu vou retomar só os importantes mesmo, vocês ficaram com uma certa vantagem aí. Para a nossa primeira aula, a história é essa, tá pessoal? É isso que a gente vai ver nas próximas aulas. Amanhã, se tudo der certo, vamos ver um pouquinho sobre a anatomia externa dos insetos e as principais ordens que a gente vai trabalhar. Não vão ser todas, obviamente, né? E a gente, se pá, vai lá no laboratório ver esses animais, ver essas ordens, né? Visualizar um pouquinho. No dia seguinte, na quarta-feira, vamos falar um pouquinho sobre a anatomia interna, a fisiologia desses animais. É aí que, se der, eu vou querer mostrar, abrir um inseto para vocês, se eu conseguir um animal grande, né? Se eu conseguir, porque não sei. Na quinta-feira vamos falar sobre reprodução e desenvolvimento. E na sexta-feira, manejo de pragas. Sábado, se tudo der certo, vai ficar para vocês realizarem atividades, para vocês não terem que ir no instituto, tá? No sábado. Isso tudo tá, essa parte de sábado está aberta à discussão. Tudo bem aos valentes, a vocês três, né? Aos valentes aí que permaneceram até o final. Tudo bem, pessoal? Tudo certo, professor. Tranquilo? Alguma dúvida, alguma crise existencial? Até agora não, professor. Tá bom. Então, meus queridos, é isso, né? Eu queria ter falado mais, mas eu encurtei um pouquinho essa aula por questão do formato, né? E do número reduzido. Mas é isso que nós vamos trabalhar, tá? E se tudo der certo, eu vou confirmar no WhatsApp. Se tudo der certo, amanhã aula presencial lá no Instituto, para todos, tá bom? Então é isso, meus caros. Dou então, não havendo dúvidas, não havendo questionamentos. Hoje, obviamente, eu não vou passar exercício para vocês, mas amanhã já passo. Não havendo dúvidas, não havendo questionamentos, eu vou dar por encerrada essa primeira parte da aula, essa introdução, tá bom? Para nós. Tudo bem?
Boa tarde. Até mais, pessoal.